No seu discurso, no pré-lançamento da Aliança Global de Combate à Fome e à Pobreza no G20, no Rio de Janeiro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu sua proposta de taxação global. Taxação global, agora ele quer taxar o mundo inteiro. Meu Deus do céu, agora ele quer taxar o mundo inteiro. Agora é o taxa humana mesmo, é global. Não, ele vai olhar o diabo e vai falar, eu taxo. Né? Ele vai, tudo agora, vai fazer uma oração, ele vai taxar até o Papa. Exato. Nossa Senhora! Ele vai ver o Papa rezando e falar, passa o terço. É bem típico, né? Bom, então ele defendeu a taxação global dos chamados super ricos. Segundo agora, o engraçado é isso, né? Porque o narcotraficante é mais rico que qualquer super rico. Exatamente. Agora deles ninguém quer taxar nada. Exato. Finge que não existe, finge que não é com eles. Bom, segundo o cacique da Tributano, Fernando Haddad, uma forma de mobilizar recursos para o combate à fome e à pobreza seria parar de roubar, né? Mas, segundo ele, é fazer com que os bilionários paguem uma justa contribuição em impostos. Vamos ouvir esta merda. Outra forma de mobilizar recursos para o combate à fome e à pobreza é fazer com que os super ricos paguem sua justa contribuição em impostos. Ao redor do mundo, os super ricos usam uma série de artifícios para evadir os sistemas tributários. Isso faz com que no topo da pirâmide os sistemas sejam regressivos e não progressivos. A nosso pedido, o economista Gabriel Zucman preparou um estudo mostrando que se os bilionários pagassem o equivalente a 2% de sua riqueza em impostos, poderemos arrecadar de 200 a 250 bilhões de dólares por ano, ou seja, aproximadamente 5 vezes o montante que os 10 maiores bancos multilaterais dedicaram ao enfrentamento à fome e à pobreza em 2022. O mais engraçado é que eu não consegui prestar atenção porque a roupa da Janja me chamou muita atenção. E depois, quando eu tentar voltar no discurso, eu olhei atrás, a Aniele Franco parecia o Biden. Você viu a cara de Biden que ela estava fazendo? Que ela não estava entendendo nada do que estava acontecendo ali. Ela não estava entendendo nada. E a Janja com aquela roupa que você não entendia. E a Janja, não sei, eu não sei se ela estava dormindo ou não, ó. Que parece uma estátua de cera ali, ó. Ela não o Lula também. Né? O Haddad está falando. Como se rico já não pagasse muito imposto. Mas aí vem o Luiz Arthur Nogueira. No Brasil, o presidente acabou de tirar imposto do campeão nacional dos irmãos Wesley Safadão. Né? Então, por que não taxa o Wesley? Do Wesley só perdoa. Perdoa da termoelétrica, tira a sambiquira do imposto, tira o imposto da sambiquira, tira o imposto da carne, Wesley daqui, Wesley da... Eles são os super ricos do Brasil, pois né? Ô Pavinato, sabe o que é curioso? Assim, essa ladainha de que se você taxar os bilionários do mundo, super ricos, você vai resolver a fome, isso é uma grande enganação. O que o ministro Haddad talvez queira dizer, assim, precisa acabar com os paraísos fiscais, ok, mas não vai acabar nunca. E já aviso, hein, com criptomoedas, a fiscalização fica mais difícil ainda. O que pode acabar com a pobreza no mundo é os governos gastarem melhor o dinheiro que eles já arrecadam da população. Como você disse, Pavinato, pararem de roubar, pararem de desviar verbas. É isso que acaba com a pobreza. É uma ilusão, repito, achar que cobrando imposto de meia dúzia de bilionários você vai resolver o problema da fome no mundo. E tem mais essa também, porque o Lula também falou no evento, tá? Óbvio que ele falou, óbvio. E ele corroborou, que quer dizer o quê? Confirmou, ele assina embaixo do dia. Eu gosto do Lula que ele assina embaixo das coisas do Haddad e depois ele volta atrás do dia seguinte. Né? Não. Déficit de zero. Não dá para déficit zero. Mas ele assinou embaixo. Aí ele falou o seguinte, ó. Os super ricos pagam proporcionalmente
muito menos imposto que a classe trabalhadora. Para corrigir essa anomalia, o Brasil tem insistido no tema da cooperação internacional para desenvolver um padrão mínimo de tributação global para fortalecer as iniciativas existentes. Eu não entendi nada. Olha, Pavinato, eu vou comentar uma coisa para você como empresário agora e presidente de entidade de classe. Nós, empresários, aqueles que têm sucesso, amealharam seus lucros através de muito trabalho e principalmente gerando empregos. O risco de você ser empresário num país como o Brasil hoje é muito grande. Se você ser investidor, com todos os problemas de instabilidade jurídica que nós sofremos aqui, entre outros problemas de mercado e até a falta de crescimento da economia em relação ao número de desempregados que estão aí, e o número é crescente. Se estima que existem 1 bilhão de pessoas pobres no mundo. Há uma frase que eu gosto muito, que meu pai me falou a primeira vez, que diz o seguinte: não ajudarás os pobres se eliminarem os ricos. Quem disse essa frase foi o presidente norte-americano Abraham Lincoln. Então, os super ricos são aqueles que mais produzem para que a população possa trabalhar, ganhar o seu salário e possa consumir. Nos Estados Unidos, o imposto de renda individual no patamar máximo é 32%. No Brasil é 27,5%. Ora, então quer dizer que nós pagamos menos que os americanos. Não, porque a nossa escala de impostos na indústria, há setores que chegam a 60%, que é aquele produto que o senhor e a senhora estão consumindo, mais de 60% é imposto. Não, mas aí o imposto não é para o consumidor. A Janja já explicou. Não é para o consumidor, é para o empresário. Então, esta expectativa que nós vamos resolver o problema do mundo, taxando os super ricos, ela não é viável. Já houve reuniões entre Bill Gates, George Soros, nós temos um economista aqui na mesa super capaz que pode falar sobre isso, e houve a seguinte pergunta: ok, vamos financiar a fome mundial, mas para quem vai o dinheiro que vai coordenar esse financiamento? A África arrecadou, nos últimos 30 anos, mais de 100 bilhões de dólares. 100 bilhões de dólares. E a África continua tendo os países mais pobres do mundo. Sabe por quê, meu senhor e minha senhora? Porque a corrupção é o que faz as pessoas terem fome. Marcelo, é genial o que você falou e traz... E quando ele faz isso, quadro. ele vai vir contra. Não. Dessa vez eu estou totalmente a favor. E vou tô esperto aqui. Vou pegar um gancho com relação àquele momento do Hang que foi proibido, foi punido ou foi condenado. A lógica é a mesma. Você quer ver como é que foi a ação daquele indivíduo que processou o Hang e o Hang foi condenado? Ele utilizou uma lógica coletiva sobre o direito individual. Qual foi a lógica coletiva? É que a Estátua da Liberdade ia contra o plano urbano de Canela. Por isso, ele se achou no direito de ficar lá na porta da propriedade do Hang, enchendo o saco do Hang, e o Hang perdeu a paciência. Por que ele foi encher o saco da Clara Nunes, que meteu o chocalho na canela? Mas olha só. Da Morena de Angola. Você pega esse ponto, é a sobreposição do coletivo em relação ao indivíduo. O indivíduo tem que estar submetido ao coletivo. Passemos para essa taxação dos super ricos, tal qual o Marcelo falou aqui. Veja, qual é a lógica que eles têm? Primeiro, para taxar ou sobretaxar os super ricos em nível mundial, você tem que substituir a ideia de soberania estatal pela posição ou poder que deve ser dado aos organismos internacionais para que eles possam ter um controle de uma governança global. Essa é a lógica deles. Por isso que eles estão investindo nos organismos e dentro dos organismos... A Agenda 2030 ela é uma boa intenção feita por indivíduos que não têm a menor capacidade de executá-lo porque não entendem o que estão fazendo, só estão querendo fazer por razões políticas e ideológicas. As ideias da Agenda 2030 são assim, precisamos cuidar... O que é a Agenda 2030? Na Agenda 2030... É uma agenda que custa R$20,30. Não, não é isso não.
É uma agenda que diz o seguinte: até 2030 você tem que cumprir metas para tornar o mundo mais equilibrado. São 17 metas, inclusão social, todas essas besteiras que a gente ouve por aí, porque são besteiras não pela sua essência, mas pela forma como eles trabalham para Você não estabelece a meta e se estabelece a meta. O pior de tudo é que eles estabelece. estabelecem a Então não meta, tem como dobrar. mas as metas são usadas para constranger o empresário, por exemplo. Elas são usadas para impedir que os empresários possam fazer empreendimentos. Esse negócio de agenda ESG, aí eu acho uma bobagem danada isso. Mas eu olha acho qual que é. ela tem Mas boa olha, intenção. o ESG, aqui não vai dar tempo, mas que eu já desci tanta porrada no ESG, quase fui demitido numa faculdade. Por quê? Porque eu mostrei a bobagem que é a agenda ESG, pela maneira como ela se impõe, sabendo-se que é uma forma que você tem que cumprir metas de inclusão, seja elas quais forem, governança, meio ambiente, e aí vai. E se você não fizer isso, você não recebe o selo para ter acesso a investimentos. Não, eles colocam até o aroma do Airwick Fresh Matic que você tem que colocar no quarto de visita do empregado. O problema da agenda ESG é porque eles criam um critério seletivo para botar os recursos que estão disponíveis mundialmente para você, inclusive, conseguir empréstimos. Se você não cumpre aqueles selos, você não tem acesso a esses recursos para fazer investimentos, fazer empréstimo, o que quer que seja. O problema todo é que eles fazem isso para aplicar a todos os empresários. Alguns podem jogar fora parte do seu dinheiro para cumprir uma agenda que naturalmente ela seguiria e seria cumprida se nós tivéssemos, por exemplo, uma economia concorrencial livre, com bastante empreendimento, bastante liberdade econômica. Mas eles não fazem isso, então os pequenos sempre quebram. Por quê? Porque eles não têm capacidade de cumprir aquilo que está na agenda ESG. Mas eles dizem que não, que isso aí vai produzir um mundo melhor. Mas só para deixar claro, o que a gente estava falando aqui a respeito da taxação dos super ricos. Qual é a lógica deles? Eles querem, por intermédio de organismos internacionais, garantir que as soberanias sejam jogadas de lado para que os mais ricos possam ser sobretaxados dentro de uma ideia do coletivo sobre o indivíduo. E quem que vai cobrar? O Alexandre de Moraes? Quando o Marcelo falou aqui, não diz quem cobra. Eu tenho um exemplo claro de que explica isso que o Marcelo está falando, porque eles investem nas atividades meio. O que são as atividades meio? Aquele bolo de burocratas que recebem salários para ficar fazendo reuniões que não levam a lugar nenhum. Nós fizemos pelo SEIRE, há uns anos atrás, um evento com a sociedade haitiana. SEIRE é Centro de Estratégia, Inteligência e Relações Internacionais. De português de Portugal. Eu quero SEIRE. Mas só para explicar o que foi esse evento. Trouxemos a sociedade haitiana, trouxemos 2 senadores haitianos, trouxemos alguns empresários haitianos, logo depois, quando teve o terremoto, 2 anos depois. Aí perguntamos o que eles queriam. Sabe o que foi que eles falaram? Nós não queremos mais que se remeta dinheiro para o Haiti. Sabe por qual razão? Porque daquele dinheiro que era enviado pelo Haiti, ele tinha que ser recolhido por alguém, por um grupo ou por um organismo, para depois distribuir dentro de políticas supostamente coordenadas e racionais. O problema todo é que grande parte desse dinheiro, se não mais da metade ou 70%, se perdia nos grupos de trabalho, se perdia na burocracia, se perdia nas atividades meios. As ONGs indígenas A gente falou ontem aqui das verbas parlamentares, o Hospital do Açúcar, Isso, lá na Alagoa, que recebeu 1 bilhão em 7 anos. A atividade meio absorve tudo. Quando o Marcelo trouxe, tudo bem, quem é que vai fazer isso? Já se sabe quem vai fazer isso. Eles vão criar um organismo internacional para fiscalizar e administrar a coleta desses recursos que virão da taxação dos super ricos, que é uma da grande bobagem. Se eles querem que os super ricos invistam em outras atividades, estimulem para que Olha, invistam em eu outras tenho uma atividades. ideia. Vê se vocês acham essa ideia boa. Vê se vocês acham essa ideia boa. Sugeri para o Haddad o seguinte. Já que o usuário não é mais crime, porque agora está com a maconha, mas daqui a pouco vou entrar com a ação pelo princípio da isonomia, etc. O cheirador, o cachimbeiro. Eu vou propor o seguinte. Olha que ideia boa, hein? Quando você pega o usuário com a droga, seja ela qual for, você tributa a droga ao usuário. Ele tem que pagar 100% do valor do que ele pagou em tributo. Ele não vai preso. Eu tenho que, quando você tem aqui em casa, eu tenho um tijolo aqui em casa que eu vou fumar, eu separei para fazer 135 cigarrinhos. Né? Quanto você pagou desse tijolo? Quanto custa aí? Vocês que fumam maconha aí na técnica aí. Quanto que custa? Quanto sai um? Eu não sei quanto sai.
Chuta aí, Ninguém Luiz sabe Arthur aqui, Nogueira. ninguém sabe. Faço ideia. Você nunca viu a economia do narco? Pois é, Pra falar? tô por fora. Vamos supositoriar aqui que custe para fazer R$1.000. Custa R$1.000, né? Eu vou fazer 130 cigarros de maconha. R$1.000, aí o cara pegou, e o usuário não vai preso tal. Tá aqui, olha, boletinho do Leão para você, taxado em 300%. Dá R$3.000. Aí você imagina, com cada maconheiro do Brasil que você faz isso, dá muito mais que blusinha da Shopee, Geisiane Freitas. E as blusinhas estão todas já taxadas, né? A Shopee e eu acho que a AliExpress adiantou, só a Shein que vai esperar o prazo do 1º de agosto. Quando essa pauta começou, você mencionou isso e eu tinha pensado exatamente nisso, do quanto que o crime organizado não levanta. Porque o primeiro ponto que a gente tem que prestar atenção é a guerra semântica, tá? Não existe essa de super ricos. O Lula, inclusive, se enquadraria nessa categoria de super ricos. O Lula não é pobre. O Fernando Haddad não são pobres. Essas pessoas não moram em bairros periféricos, essas pessoas não vivem com salário mínimo. Então não existe essa de super ricos. Existem pessoas que têm, sim, mais dinheiro, como já foi colocado aqui pela mesa. Essas pessoas... Só um minutinho. Deixa eu só concluir. Mas sabe o que eles chamam de super ricos? São primeiro os bilionários, mas são todos aqueles bilionários que não apoiam a candidatura deles. Exatamente, porque, por exemplo, os bancos são riquíssimos e lucraram nas 2 primeiras gestões do PT e muito. E eu nunca vi o Lula falando contra esses bancos, nunca existiu isso. E aí, uma rápida pesquisa mostra que, por exemplo, o PCC em 2020, ele lucrou cerca de R$1 bilhão. Eu quero saber se esse 1 bilhão está sendo taxado. Essa matéria saiu em 2023. Com a atualização de 2023, isso dali já equivalia a 4,9 bilhões. Esse dinheiro é taxado?